Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Todo-Poderoso. Eu tenho uma ordem diretamente do Rei para você. Ele está preocupadíssimo. Ele está me usando, sempre vai me usar até onde Ele quiser para falar da salvação. Ele está preocupado com a tua alma. Por isso que Ele me escolheu, me enviou para te dar esse recado. É um recado extraordinário. É a tua salvação. É muito difícil as pessoas por aí falar da salvação. As pessoas vê muito dólares, fala da salvação, não está preocupado de maneira nenhuma com a tua salvação. Eu te falo isso por experiência própria. Eu frequento vários templos. Eu não posso ficar sem servir ao Deus vivo, mas você não vê. É só finança, só dinheiro, só fama. Nada mais e nada menos do que isso aí. Presta atenção no que Deus mandou eu te falar. Nós estamos vivendo os finais do século e vai acabar, vai acabar. O ponteiro está se cruzando e Deus está preocupadíssimo porque o povo dele não fala. O povo dele está obcecado em grana, dinheiro, fama. Ninguém fala nada da tua salvação. Ninguém está preocupado com isso aí não. Deus, ele reservou desde a fundação do mundo uma mansão extraordinária para você morar. Uma mansão que a Bíblia diz que os olhos não viram, o ouvido não ouviram o que ele tem preparado para aqueles que o amam. A benção é a benção ou a maldição. Na Bíblia Sagrada existe 8.000 promessas, 8.000 promessas que Deus deixou para a gente usufruir. Mas a primeira que tu tem que priorizar é a tua salvação. Ninguém está enxergando isso com as frustrações do mundo, com as situações. As pessoas estão visualizando só grana e vai pagar um preço por causa disso. Deus reservou essa moradia extraordinária. Você já imaginou se você é uma pessoa milionária, se você tem um poder aquisitivo muito forte, você tem dinheiro para comprar uma mansão, você compra uma mansão, quando você for inaugurar aquela mansão, ela é exuberante, ela é uma coisa fora do comum. Não tem nem comentário, você vai ficar de boca aberta. Mas agora tu imagina uma mansão preparada para você morar, feita pelo próprio Deus. Você já imagina como que funciona? Você já imagina como que funciona? Por aí você tira a coisa linda, extraordinária que Deus preparou para você, pensando na tua salvação, porque ninguém está pensando em nada disso aí não. É Ele que está preocupado com a tua salvação. Aí é a bênção onde você escolhe, é a bênção ou é a maldição. Porque o alfabeto do cristão é obedecer. Quando tu obedece a palavra do Todo-Poderoso, começa a fluir, começa a fluir tudo o que você imagina, mas é a partir da obediência, porque lá nessa mansão também vai entrar os lavados e os remidos pelo sangue dos cordeiros, aquele que obedecer a palavra de Deus. Não adianta tu estar fazendo a obra de Deus e em desobediência, só que Deus, ele vê tudo, porque a Bíblia diz que os olhos dele passeiam por toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. Você não adianta que você não fica pensando que você vai ficar camuflado, que não vai. Os olhos de Deus estão te vendo, sabe onde você está, sabe o que você está fazendo, sabe a intenção do teu coração. A Ele tu não engana. Tu pode enganar o homem, tu pode enganar a mulher, mas a Deus você não vai enganar nunca. Nunca, nunca. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê
ao mundo de tal maneira que todo aquele que crê, que deu seu Filho único, unigênito, para aquele que crê e for batizado, será salvo. É uma promessa da salvação, é uma promessa totalmente de Deus, porque a Bíblia diz que o dom de Deus, que a salvação é dom de Deus, é o dom gratuito de Deus, é a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. E como que eu faço para entrar nessa mansão? Olha, eu vou te explicar. Lá o lugar é estreito, o caminho que tu vai seguir é muito estreito. Não fica pensando que você vai entrar lá de todo jeito. Lá só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pode ser quem for, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser profeta, se não tiver lavado e remido pelo sangue do Cordeiro em obediência, lá não vai entrar. Você vai passar tempos e mais tempos, séculos e mais séculos, se Deus permitir que você viva, mas lá tu não entra desse jeito. Lá é o reino de Deus, não é qualquer reino. Você vê que aí fora, para qualquer coisa que você vai frequentar, entrar, você tem que ir preparado. Lá, para tu entrar lá, tu tem que estar preparado, totalmente lapidado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, senão tu não entra. A tua entrada lá é bloqueada, tu não vai entrar. Agora tu imagina no reino de Deus, O reino de Deus é uma segurança tremenda. Por isso que Jesus fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está debaixo da condenação. Não adianta você ter dinheiro, não adianta tu ter fama, não adianta tu ser uma pessoa influente, ter uma cadeira privilegiada, ter um patente privilegiado. Se tu não aceitar Jesus, tu não seguir o caminho, isso não vai valer de nada, não vai valer de nada. Não vai valer de nada porque não sabe o teu dia do amanhã. Porque o dia do amanhã pertence ao Todo-Poderoso. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe que você vai estar vivo amanhã. O caminho é totalmente estreito. Você sabe que o Tomé, ele era incrédulo, Tomé, absolutamente incrédulo. Ele andava com Jesus, via Jesus fazendo milagres e prodígios e maravilha, e ele ficava naquela meio termo, não sabe se acredita, não sabe se crê, não sabe se não crê. Outro dia ele perguntou para Jesus, mestre, que caminho que nós devemos seguir? Jesus falou, olha, Tomé, o caminho sou eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta você querer pular o muro, não adianta você querer arrodear a fronteira, não adianta você querer escutar conversa fiada, que todos os caminhos vai a Deus, que não vai. O único caminho que vai a Deus é Jesus. É o caminho que é estreito, desde a época de João Batista, que se fazia força para entrar no reino de Deus. Lá é um reino, lá não é qualquer coisa, lá tem o teu lugar separado, que Deus já separou, porque ele ama os seus filhos, porque ele deu o Filho unigênito, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Então, você já está vendo a preocupação que o rei está contigo. O jeito está contigo. O caminho é estreito. Não é brincadeira. O caminho é estreito. Você tem a tua mansão. A partir do momento que você se posicionar, que ir por esse caminho e aceitar Jesus, você já tem a tua moradia separada. É promessa do Todo-Poderoso, é promessa de Deus. Então o que acontece? Você vai seguir o líder. Segue o líder que você vai chegar lá. Mas só que você tem que ir
tem que passar por esse tratamento. Você não vai chegar lá de todo jeito. Você vai chegar, tem a tua moradia, você já vai aceitar Jesus, você aceitando, você já vai para lá. E não brinca não, porque o tempo está se passando, eu estou te dando esse recado, que você não sabe se você vai estar aí amanhã. Você não sabe se você vai estar aí amanhã. Eu também não sei, porque o amanhã pertence a Deus. Quando você se posiciona e aceita Jesus, o inimigo, ele perde toda legalidade na tua vida. Ele não tem mais legalidade para te oprimir. Não tem legalidade porque ele sabe que você já aceitou Jesus. Ele sabe que perdeu você. Vem aquela afronta, porque ele sabe que você não é mais dele, porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão para quem possa tragar, São uma hierarquia de demônios muito bem organizado, que para cada área da tua vida, ele tem um soldado de plantão para fazer um estrago na tua vida. Se posiciona, aceita Jesus, vai para cima desses problemas, aceita eles. Se você não tem problema, amém, mas é muito difícil. Você pode ter o dinheiro que tiver, mas sempre tem problema. Porque Deus fala, no mundo tereis aflições, tem-me bom ânimo que eu venci o mundo, e você também vai vencer. Então se posiciona, começa a fazer a obra de Deus, vai, segue o líder, aceita Jesus, que tu vai ter uma cobertura totalmente, uma segurança tremenda. Você vai ter uma segurança privilegiada. Ele já sabe que perdeu você. Vai vir a afronta, você vai andar, você vai chegar lá nessa mansão, na tua moradia. Jesus falou, no mundo tereis aflições e tem bom ânimo que eu venci o mundo. Outro dia Jesus com os discípulos falou, veja que eu dei autoridade, vê que eu já te dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inferno. Ele não falou que era metade, ele falou que era toda a força do inferno. Então o que acontece? Vai para cima desse teu problema. Para de ficar pedindo oração, pedindo isso, pedindo aquilo, que você não sabe como é que está o relacionamento dessa pessoa que está na liderança com o Todo-Poderoso. Porque o inimigo, ele está arrastando milhões de fiéis, milhões de ovelhas para o Egito, para passear no Egito, só que quando ele vai, não consegue voltar mais, é muito difícil, mas como não quer que ninguém saiba, continua fazendo a obra de Deus por debaixo dos panos. Então, se posiciona, porque a oração de uma pessoa dessa não passa do teto. E Deus fala que sem santidade ninguém vê a Ele. Sem santidade ninguém vê a Ele. A prioridade é tua salvação. Esquece o teu dinheiro, esquece o teu poder social, esquece os imóveis, o dinheiro que tu tem na bolsa de valores, porque se tu fechar os olhos amanhã, você vai para um lugar terrível que você não tem ideia. A Bíblia diz que lá é onde o verme não morre, nem o fogo nunca apaga. Então, você já sabe, é uma moradia que o próprio inimigo tem para você. E ele está de olho na tua alma, está de olho nas pessoas que fazem a obra de Deus em desobediência. Ele sabe que a pessoa está com falha com Deus, não obedece, está em desobediência, é rebelde. Só que as pessoas pensam que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Que Deus fala que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. Então, você já sabe que você não está camuflado, não está descoberto, não está coberto, você está descoberto porque Deus sabe onde você está, Deus sabe onde você vai, Deus sabe onde você entra, Deus sabe o que você está fazendo, Deus sabe a intenção do teu coração. Você pode enganar quem quiser enganar, o homem e a mulher, mas a Deus ninguém engana, a Deus ninguém engana. Deus fala que desde a época de João Batista seria difícil, fazia força para entrar no reino dele.
Lá é um reino, tu não pode entrar de todo jeito. Tu já tem a tua mansão separada para você, tu já aceitou Jesus, já se posicionou, já está no caminho que é o Todo-Poderoso. Vai para cima, porque tu já tem autoridade. Deus falou que deu autoridade para você para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inferno. Ele já te preparou, você já está estruturado. Vai fazer a obra do Todo-Poderoso. Jesus falou que aquele que crê em mim farás as mesmas obras que eu faço, ou ainda maiores, porque eu irei para o Pai. Começa a fazer a obra do Todo-Poderoso. Começa a orar, começa a determinar, começa a jejuar, porque você não adianta você lutar contra o inferno de todo jeito, que não vai funcionar. O inimigo sabe quando você está com brecha, ele sabe quando você está em desobediência, ele sabe quando você é rebelde. Você pode enganar todo mundo, pode ter o ministério lotado, pode ter o que você quiser, pode pular de cabeça para baixo, de cabeça para cima, pode fazer o que quiser, mas o inimigo sabe que tu está em desobediência. Então não adianta tu querer enganar, porque a Deus tu não engana, e o inimigo principalmente, porque ele conhece a palavra de Deus de ponta a ponta. Começa a fazer a obra, vai vir a opressão, porque a partir do momento em que o inimigo sabe que você que perdeu a legalidade sobre você, o inferno inteiro vai se levantar, vai te perseguir, porque Jesus falou que a gente ia ser perseguido por causa do nome dele. Vai vir a perseguição, mas tem uma notícia extraordinária. Jesus falou para você: o mundo tereis aflição, mas teve bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Vai vir aquela situação, aquela opressão, e você vai começar a orar, você vai começar a determinar, você vai começar a jejuar, você vai começar a se consagrar, e aparentemente parece que não aconteceu nada, mas já aconteceu. No mundo espiritual já tem um rebuliço tremendo ao teu favor. A Bíblia fala que os anjos do Senhor recebem ordem ao nosso respeito. Os anjos do Senhor já estão de plantão, esperando você fazer a tua parte, para você determinar, imediatamente da tua determinação, eles começam a trabalhar a teu respeito. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Já começa a fazer a obra, porque foi Deus que mandou te dar esse recado. Esse recado que ninguém fala, ninguém comenta, ninguém fala sobre a tua salvação. E se você fechar os olhos amanhã, não queira acordar na casa do inimigo, porque é a casa de Satanás e seus anjos. Não queira acordar lá. Você tem que ter o teu lugar separado. Não fica visando o teu poder aquisitivo. Não fica visando o teu dinheiro. Não fica com vergonha do evangelho, que isso aqui é o próprio poder de Deus. Você está respirando aí, porque é Deus que está te conservando. Porque se Ele não quiser, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Se você está respirando aí, é porque Deus está te concedendo. Porque não cai uma folha de uma árvore se não seja a permissão dele. Ele está permitindo tudo, está segurando tudo. Ele que toma conta do globo, que você não tem ideia. É todo sob o controle dele. Não adianta fulano ser formado, ser aquilo, que não tem controle de nada. O controle está na mão do Deus vivo, todo-poderoso. Ele que tem o controle de tudo. Então você já sabe como é que funciona. Segue o líder, ora, jejuma, vai para cima, que você vai ver cair por terra problema por problema. Vai cair por terra, porque Deus, ele fala, ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Deus vivo é viva, é eficaz e é poderosa na terra. Para onde tu falar, para onde tu mandar, para onde tu quiser enviar no problema, você vai enviando, você vai orando e Deus vai fazendo acontecer, porque os anjos do Senhor já estão de plantão esperando você se posicionar. Quando você se posiciona, que aceita Jesus e deixa esse mundo que não vale de nada, que vai ficar nada,
Não vai ficar pedra sobre pedra aqui, então você já se posiciona, porque você não sabe o seu dia do amanhã. O dia do amanhã pertence ao Todo-Poderoso. Não adianta tu pedir oração, pedir fulano, pedir ciclano, pedir oração para tua mãe, para tua irmã, para tua casa, para o teu trabalho. Não adianta, porque você já está estruturado. Deus já te deu autoridade, Deus já te deu autoridade, Deus já te deu tudo o que você precisa para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Outro dia, Jesus ia passando com os discípulos, viram uma figueira muito bonita, cheia de folha, mas era obra de engano, não tinha fruto nenhum. Jesus chegou, se aproximou, sentiu fome e viu aquela figueira lá bonita, mas não tinha nada para ele comer. Ele falou, olha, nunca mais ninguém vai comer nenhuma fruta de ti. E foram embora. No outro dia eles voltaram pelo mesmo caminho. Quando chegou lá, eles viram a figueira. Os discípulos ficaram abismados. Falaram, mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou até o talo. Jesus falou, olha, a autoridade que vocês têm, a autoridade que eu te dei, a autoridade que vocês têm, você pode amaldiçoar qualquer coisa. O que tu amaldiçoar está amaldiçoado. O que tu abençoar será abençoado. É a palavra que sai da tua boca. As palavras têm poder. Você vigia no que você fala. Você vigia no que você confessa. É a confissão. Quanto mais você confessar no mundo espiritual, se você confessar coisas negativas, no mundo espiritual, forma aquele bloqueio de negatividade ao teu lado, que você não consegue sair das tribulações, você não consegue sair dos problemas. Se você começar a confessar, coisas boas, só lançar palavras, profetizar palavras positivas no mundo espiritual, as portas se abrem de um jeito, vai caindo barreira por barreira, porta por porta, vai caindo e o caminho se abre, as portas se abrem. É a tua confissão, é o que você falar. Vigia no que você fala, porque palavras têm poder. Não adianta tu ficar pedindo uma oração, você já tem tudo, Deus já te preparou, te capacitou, te deu a tua morada. A tua morada é uma coisa extraordinária, já te deu tudo. Não adianta ficar pedindo nada para ninguém, porque o filho do rei não pede nada para ninguém. Você já viu o filho do rei pedir alguma coisa? Não pede nada para ninguém. Você é filho do rei, toma posição. Eu não posso falar muito, que o tempo é muito curto. Deus fala que o meu justo vive pela fé. E se ele recuar, eu não terei prazer nele. Por aí você tira como é sério a obra do Todo-Poderoso. Se o meu justo vive pela fé, e se ele recuar, eu não terei prazer nele. Você tem que ir para frente, você tem que seguir o líder, você tem que obedecer. Obedece a palavra de Deus, porque a partir do momento que tu, quando começar a obedecer e pôr em prática, tu vai ver as coisas mudar. Eu não tenho muito tempo, já vou terminar. O recado está dado, o recado já foi dado. Cuidado com quem você pede oração, porque se um vaso desse, constituído por Deus, levantado por Deus, não estiver fazendo a obra dele de todo jeito, ele vai, além dele pagar um preço, a ovelha que estiver seguindo paga também, porque o vaso está quebrado. Não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Está fazendo a obra de todo jeito. Deus fala, ai daquele que fizer a minha obra de todo jeito. Horrenda coisa é aquele que cair na minha mão. Se tu cair na mão do inimigo, Deus te tira. Se tu cair na mão do povo, Deus te tira. Mas você cair na mão de Deus, ninguém te tira. Ninguém te tira. Tu vai pagar um preço. Faz a obra direito. Escuta o recado que Deus mandou te falar. Se posiciona. E não para de brincar com as coisas sagradas. Senão tu vai pagar um preço. Deus já está de olho em você. E ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Então você já sabe de tudo. Acabou. Eu não tenho mais nada para falar. Acabou até o tempo também. Só que eu vou te falar uma coisa.
Eu não tenho muito papo com Satanás. Com Satanás eu não tenho muita ideia. Eu vou dar um sopro aqui que onde tiver os problemas vai cair por terra. Foi a autoridade que Deus me deu. Eu uso. O nosso tempo acabou. Mas em nome de Jesus Cristo, onde tiver qualquer tipo de problema, estou falando qualquer tipo de problema, vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei onde você está, eu não sei onde você foi, não sei onde é que você mora. Mas os anjos do Senhor sabem. Ele trabalha ao nosso favor. Recebe ordem do próprio Deus para trabalhar ao nosso favor. Agora tu imagina a consideração que Deus tem por você. Para de brincar com as coisas sagradas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a qualidade de demônios vai cair por terra, toda a qualidade de problema. Em nome de Jesus. Solta Satanás, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Mário, ungido por Deus e não por homem na terra, para te dar esse recado. Você pode se posicionar e já pode olhar que os problemas já vai começar a cair. Porque Deus fala que o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Amém? Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Amém?